Olá, povo de Deus! Estamos aqui para continuar o nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Esse estudo acontece, ou estava acontecendo, toda quarta-feira na Igreja Metodista Livre da Liberdade. De quarta-feira nós tínhamos um grupo que se reunia, mas esse grupo continua existindo. E a gente quer dar sequência ao nosso estudo do livro de Atos. Hoje falando sobre Eutico, é ressuscitado na cidade de Troade. Vamos ler a passagem que está em Atos, capítulo 20, do versículo 7 até o versículo 12. Mas antes, vamos orar? Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor está nos dando. Pai, visita, Senhor, as nossas famílias, enquanto estamos aqui estudando a Tua Palavra, orando, meditando, e também em nome de Jesus, Senhor, dá-nos agora condições para que a Tua Palavra caia como uma boa semente e cresça, germine e dê frutos para a glória de Jesus Cristo. É no nome dEle que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Ok, vamos. No primeiro dia da semana, nos reunimos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: "Não fiquem alarmados, ele está vivo." Então subiu novamente, partiu o pão e comeu, depois continuou a falar com eles até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Nessa nossa leitura devocional, nós queremos destacar algumas coisas. Lembre-se, isto não é um estudo de exegese. O que queremos aqui é um devocional que nos ajude na vida de oração. Queremos começar destacando que Paulo e os seus companheiros ficaram em Troade uma semana, apenas uma semana. Era uma passagem de Paulo. Lembre-se, Paulo está indo em direção a Jerusalém, ele está levando uma oferta, porque há uma grande fome e a igreja de Jerusalém está passando por grande necessidade. Por isso Paulo não se demora muito em Troade. Paulo é rápido ali, mas ele também quer ensinar e passar algumas diretrizes para aquela igreja que ele não vai voltar mais para visitar. Lembre-se, nosso texto diz que é no primeiro dia da semana, à noite. E eu preciso que você se lembre que o domingo, na realidade, à noite, que para nós seria no próprio dia de domingo, na realidade, domingo à noite para os judeus começa no sábado à noite. Porque a partir das 6 horas da tarde já anoiteceu, mas também já mudou o dia. De sábado, eles agora estão vivendo o domingo à noite. E era dia de ceia, dia de Santa Ceia. Muitas luzes. E lembra você, as luzes naquela época eram verdadeiras tochas, lamparinas, lâmpadas, fogo quente. Absolutamente o ar vai ficando quente. E antes que você critique Eutico de procurar uma janela, eu acho que eu e você, depois de algumas horas, também estaremos procurando um lugar com um ar um pouco mais fresco. E ele senta-se ali na janela. E o sono, como Lucas diz, se torna um sono profundo.
bacana a gente perceber que eles estão no terceiro andar, visto por muitas pessoas, e as janelas estão abertas. As reuniões são públicas, todos podem ver. Não era uma igreja presa, uma igreja que não queria transparecer para a sua cidade. Era uma igreja completamente de janelas e portas abertas. Eles queriam que a cidade de Troade soubesse que eles estão ali. Eles não fazem reuniões secretas. Bacana quando a gente percebe Eutico. Eu não sei se você sabe, mas o nome de Eutico significa felizardo, afortunado. E talvez eu e você, a primeira coisa que a gente percebe é dormindo na janela, cai do terceiro andar, morre. Tudo que eu e você pensaríamos é que esse jovem realmente não é, muito menos felizardo e muito menos afortunado. Acho que muitas vezes começa assim, talvez na nossa vida. A gente está lá buscando a Deus, mas vem um sono sobre nós e faz com que a gente acabe caindo na vida espiritual, caindo em algum pecado, caindo em algum problema. Nossa primeira intenção, nossa primeira busca era genuína, verdadeira e muito, muito certa. Estávamos na igreja, Eutico estava na igreja. Não descarte isso. Talvez ele não começa tão bem, mas a gente vai perceber que ele termina bem. E eu creio que o que eu e você gostaríamos era de sermos Euticos, afortunados, felizardos. Às vezes a gente cai, mas graças a Deus que podemos ter irmãos que nos levantam. O milagre. Talvez o coração dessa passagem seja realmente um milagre, mas queria te chamar a atenção, né? Às vezes nós pensamos no milagre como apenas a ressurreição. E apesar de Paulo dizer ele não está morto, a vida está nele, o texto é muito claro no versículo 9 em dizer que ele morreu. E há um milagre aqui extraordinário, o milagre da ressurreição. Mas queria chamar a sua atenção que muitas vezes nossa fé se dirige apenas para uma faceta, por uma face do que Deus faz. Mas aqui a gente poderia talvez destacar esta face que é extremamente importante, a ressurreição de alguém que morreu. Isso é singular até nas Escrituras. Nós temos agora também o milagre dele estar bem. Todos os seus ossos estão bem. Ele não apenas está vivo, mas ele está em condições plenas, ele está completamente recuperado, rapidamente ele se recupera não apenas a vida, mas uma vida completa, plena. A segunda coisa que eu queria te chamar a atenção é que ele ressuscita, ele está bem, mas ele não para aí. Nos diz o texto no versículo 12 que ele vai junto agora com Paulo e os seus companheiros. Que milagre, né? Vida plena e com propósito. Isso é milagre. Isso é um milagre que vai se dando sequência, não apenas um ato parado, mas é algo que vai na vida de Eutico. O tempo de culto se prolonga. A mensagem de Paulo é longa, não é uma mensagem de 10 minutos ou 15, como você vai ouvir agora. Eu fico imaginando o quanto nós mudamos de mensagens longas que entravam pela madrugada para hoje 40 minutos, 50 minutos. E eu não estou aqui para dizer o que é certo ou errado sobre isso. Desde que a semente tenha o tempo certo para cair no nosso coração, o tempo pertence ao Senhor, há tempo para tudo. Às vezes há tempo de ouvir mensagens longas e há tempo de ouvir mensagens mais curtas. Paulo se inclina. E numa primeira leitura parece ser muito simples, às vezes nem nos dá muita importância. Mas se você se lembrar, esse também foi um ato que Elias fez em 1 Reis 17, 21, Eliseu fez em 2 Reis 4, 34. A morte não é impedimento para se aproximar.
Eu queria aprender isto. Às vezes as pessoas estão com aparência de morte, mas isso não impede de se inclinar, de se aproximar, de que a aparência de morte, de desgraça do mal, não impede Paulo de se aproximar, que isso não nos impedisse, que aparências externas não nos impedisse de nos inclinarmos, de oferecermos apoio, de oferecermos aconchego, principalmente nessa época em que uma tosse, um espirro já nos fazem sair correndo. Bacana também quando a gente percebe que Lucas é muito detalhista, né? Ele fala que eles estão no 3º andar. E eu queria com isso chamar a sua atenção de que quando Eutico cai, todo mundo desce, a igreja toda para o culto, para a celebração da ceia, para uma coisa extremamente importante, e todos descem para socorrer, todos descem para ajudar. Nem Paulo não diz, não, peraí, vamos ficar primeiro. Não, a urgência, o socorrer, o ajudar se torna prioridade. E muitas vezes o culto precisa parar, a minha vida religiosa precisa parar para ajudar o que necessita, a quem precisa. E Paulo e todos descem. É importante naquela hora, é urgente e eles vão fazer. Mas perceba que logo depois que o problema foi resolvido, eles voltam para o que é essencial. O que é essencial é o culto, é a palavra, é buscar a Deus, é a comunidade, é a comunhão, é estar na mesa do Senhor. Sim, paramos para ajudar, mas nunca nos esquecemos de qual é o nosso verdadeiro chamado. Qual é o verdadeiro chamado da igreja? É voltar para aquilo que realmente é importante. Queria terminar orando por aqueles que têm levantado os enfermos nos nossos dias. Estamos vivendo um momento de pandemia e não podemos esquecer daqueles que têm se inclinado sobre os doentes, que têm descido das suas casas, nos seus apartamentos e têm ido para os hospitais, que têm ido socorrer as pessoas. Sim, existem pessoas que estão deixando o seu lar, estão deixando aquilo que estavam fazendo para ir buscar, para ir se inclinar, talvez até com um risco de vida. Gostaria de ir com você através dessa charge muito simples, mas que diz algo extremamente importante para mim e para você. Existem pessoas parando o que estavam fazendo para ir socorrer. E vamos orar para que eles possam voltar. Voltar, sim, para aquilo que lhes é família, comunidade, ou no nosso caso, podermos voltar para nos reunirmos como igreja nos cultos de quarta-feira. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te pedimos que o Senhor abençoe os médicos, os enfermeiros, aqueles, ó Deus, que estão neste momento se inclinando sobre os enfermos. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, proteja, guarde e levante eles sempre, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.